Oiê, quarta-feira, do nada apareço aqui ao vivo. Falei, tô me maquiando, tô me arrumando pra ir pro consultório. Falei, por que não aparecer pra conversar um pouco com os meus seguidores? Sabe quando você tá matutando um monte de ideias e quer passar pra fora, assim? Tô sem filtro, sem nada aqui, tá? Não tinha script nenhum, não tinha roteiro nenhum. Falei, vou ligar a câmera e vou conversar com quem tiver online, né? Afinal, o que é? Tá aí bem bonita, já está aqui pedalando. Você viu, Mel? Pedalei já cedo, hoje fui até o Barigui. 15 km. Preciso voltar a pedalar na Go Cycle. Enfim, falei, vou ligar a câmera pra conversar com o povo aí, enquanto tô me arrumando pra ir pro consultório. Enfim, meu povo, como que vocês estão aí? Esses lockdown, tal de abre e fecha aqui, pelo amor de Deus. Quem tiver com a saúde mental intacta, tiro o chapéu pra você, porque acredito que tá todo mundo meio, desnorteado com tudo que tá acontecendo. Com esse looping eterno aí de vai e volta, abre e fecha, e quando a gente acha que tá tudo bom, do nada a vida vem. Não é assim que funciona. Isolamento, né, Bru? Tá fogo. Enfim, eu vou contando aqui, vou conversando com vocês. É uma aqui, conversa aqui, tá? Enquanto tô me arrumando, bem de boa, tá? Não quero falar um pouco sobre tudo. Quero aproveitar e falar do assunto da compulsão alimentar, que fazia dias que eu tava pra falar. E eu falei, nos stories demanda muito mais concentração, porque tem que falar os 4 stories, escrever nos stories e aí voltar com o raciocínio, então demanda um pouco mais. Falei, vou aproveitar pra falar uma aqui e fala ali com quem tiver a fim de assistir. Afinal, né, acredito que tá todo mundo meio preparando almoço, naquela coisa, enfim. Inclusive, o que vocês vão comer de almoço aí, meu povo? Estão fitness? Estão se mantendo? Estão pisando na jaca? Já é quarta-feira. Ainda deveriam estar em dieta. Normalmente o povo começa, a dar uma vacalhada na quinta, sexta-feira. Mas é isso aí. Tá, a quem se interessar, passei vitamina C, tá? Em gotas. Passei um hidratante, esse meio iluminador. E agora um sérum, tá? É sérum, é sérum? Acho que é sérum, né? Então, e aí vou passar protetor. Esse friozinho de Curitiba tá quase comendo um boi. Olha, então, esse é um dos assuntos que eu quero falar aqui. Porque a gente acaba comendo muito mais quando a gente está mais ansioso. Aquela velha história do cabeça vazia, oficina do carboidrato, é muito real. Eu não sei vocês, mas comigo isso acontece e muito. Terçou jacando um Mac. Misere. Olha. Vou nem falar nada. Enfim, aí como eu estava falando sobre o oficina de carboidrato, né? Mente vazia, oficina de carboidrato. E nesses últimos dias que a gente tava tudo em lockdown, bom, acredito que não foi só eu que dei uma surtada, né? Tava todo mundo meio... A galera que nem precisou, voltar, fechou e voltou, então que não mudou muita coisa, acho que não mudou tanta coisa mesmo. Mas eu senti muito no consultório quando eu voltei, faz uma semana que eu voltei. Vou passar o... Como que é o nome disso? Primer. Dieta tá on, essa aí é minha paciente, doutora Gabriela. Enfim, então eu tenho sentido muito no consultório que o pessoal tem se questionado muito, né? É porque se abre e fecha, e aí desanima, e daí tá todo mundo em casa, acaba fazendo mais fácil pedindo comida. Inclusive, os iFood da vida devem estar rasgando dinheiro, né? Gente comprando muita coisa. E chega final do mês, a conta vem, né, minha gente? Vocês já colocaram na ponta do lápis o tanto que vocês gastam com delivery? Com comida pronta?
quanto vocês já repararam nisso? Eu sempre falo para meus pacientes isso. Falo, fazer dieta não é só pra saúde, é pro bolso também. Porque a gente acaba economizando muito mais. Demanda tempo, demanda força de vontade, né, da pessoa pra se organizar, fazer, né, tudo, enfim. E não é uma coisa tão fácil assim, né. Ontem mesmo eu recebi de uma paciente, tá, sei lá, 20 dias comigo. E ela é do online. Ela, ai, Gi, não mudou nada a minha compulsão alimentar. Aí lá foi eu. Então, fulana, compulsão alimentar não é do dia pra noite que a gente resolve. Não é do dia pra noite que é um passo de cada vez. A gente não pode querer dar um passo maior que a perna. Isso não serve só pra compulsão, isso serve pra tudo, pra emagrecimento, pra quem quer ganhar massa muscular, enfim. Pra tudo mesmo na nossa vida, a gente tem que dar um passo de cada vez, né? E as conquistas, a gente começa a dar valor quando é suado o negócio. Porque quando é muito fácil, eu consigo de novo. Eu faço de novo. Então, quando é suado o negócio, isso é pra qualquer coisa mesmo, qualquer coisa da nossa vida. Quando a gente dá muito mais valor para aquilo que a gente tá buscando, né? Eu acredito que a recompensa é muito maior. E a gente acaba dando valor pro processo, né? E isso é uma coisa que eu falo muito no consultório. A gente tem que se apaixonar pelo processo. E se apaixonar, minha gente, não sei vocês, eu não acredito muito em amor à primeira vista. Se apaixonar demanda um tempo. Não só por uma pessoa amada, mas se apaixonar por tudo que a gente faz. Por uma profissão, ninguém nasce amando alguma coisa, ninguém nasce amando o que faz, enfim, tudo demanda tempo, um passo de cada vez, um dia de cada vez, e a mesma coisa para o emagrecimento, para a compulsão alimentar. Então, não é porque eu comecei com a nutricionista, agora minha compulsão alimentar vai acabar em um mês. Pelo amor de Deus. Fora que não é... uma coisa bem importante que eu escuto muito falarem, que é nutricionista que trata compulsão alimentar. Ó, negativo, tá? Isso é uma comorbidade que a gente tem que tratar de forma multidisciplinar. Então, não adianta você chegar lá no consultório falando, olha, eu tenho compulsão alimentar e eu quero que você me ajude. Ok, eu vou te ajudar, vou te apresentar os alimentos, vou te ensinar a ter uma boa relação com a comida mesmo. Tá? Agora vai ficar o reboco, tá, minha gente? Não se assustem. Escutem o que eu tô falando. Prestem atenção no que eu estou falando. A quem se interessar, misericórdia. Tô usando esse Catarine Hill, que, cara, se você tem olheiras muito roxas, eu tenho, mas não são tão roxas. Ele é muito bom. E ele é um preço bem ok, assim, pro que ele entrega, tá? Catarine Hill Angel Wings. Não conhecia, foi o cara da farmácia que falou, olha, usa esse que é muito melhor. Eu tava levando da Bruna Tavares, ele, olha, se você levar esse e não gostar, você volta aqui que eu te devolvo o dinheiro. Eu falei, nossa. E realmente, tá no fim, eu preciso comprar um novo. E a base, tô usando essa levinha da Bruna Tavares, não sei o nome, BT Skin. Agite antes de usar, nunca tinha visto que tinha que agitar. Enfim, tão dando risada ali já. Mas, gente, ó, essa sou eu, tá? Zero script, sem muito roteiro. Enfim, vamos voltar lá pra a parte, perdi já o meu... pessoa, acho que eu tenho déficit de atenção. Não é possível. Enfim, tava falando da compulsão alimentar. E a pessoa chega no consultório achando que é a gente que tem que tratar. E não é bem assim, é uma comorbidade que a gente tem que tratar de forma multidisciplinar. Não é só a nutricionista que trata. Então, vai demandar
Lógico que muito esforço da pessoa, porque não é do dia pra noite que isso acontece. A pessoa tem que querer. O primeiro passo é a pessoa tem que querer sair daquele estado que ela se encontra, tá? Então, ela fala, olha, chega disso, não é isso que eu quero pra mim. E ela tem que entender que ela está num estado que não é normal. Porque chega paciente pra mim que acha que a compulsão é uma coisa normal, que todo mundo tem, enfim. E não é assim que funciona, tá? Então, terapia é algo muito importante. Então, às vezes você abrir mão de umas brusinhas, abrir mão de um iFood, abrir mão, sei lá, de algo supérfluo do teu dia a dia para investir numa terapia, para investir no seu bem-estar. O que vocês têm feito por vocês? Então, abrir mão de certas coisas para outras melhores vir, né? Então, a terapia é uma das coisas que vai auxiliar muito para quem sofre com compulsão alimentar. Não só compulsão, tá, gente? Isso serve para qualquer tipo de distúrbio alimentar. Se você sofre com distorção de imagem, se você sofre com bulimia, enfim, isso essa parte da terapia é algo muito importante para fazer com que o percurso fique uma coisa mais natural, uma coisa mais fácil, uma coisa mais natural, assim, que não seja uma coisa tipo, o paciente chegou lá no consultório e fala, agora eu não vou poder comer mais nada nunca, essa nutricionista não me deixa comer nada. E, enfim, tudo isso se dá porque se um dia é o que eu mais recebo lá no consultório, é paciente dizendo que já sofreu com outros nutricionistas e terrorismo, e cara, isso é muito presente. Então, muitos desses distúrbios se dão pelo fato do que a mídia impõe, de como alguns nutricionistas tratam o alimento e colocam muitos deles como vilões. E não é isso que a gente quer. Tanto que uma das minhas filosofias de vida mesmo para trabalhar Nossa, perdi o fio da meada. Tava pensando em outra coisa longe. A mulher que tá falando uma coisa e pensando em outra. Tratar os meus pacientes de forma com que eles entendam que a gente pode consumir de tudo. Tudo com equilíbrio a gente consome, a gente consegue chegar no nosso resultado. É lógico que o caminho, se você corta tudo, vai encurtar o caminho. Vai emagrecer mais rápido. Eu não vou ser hipócrita de falar, não, se você cortar tudo, você não vai emagrecer. Beleza, emagrece. E isso tem um custo. A pessoa... Qual que é a adesão da pessoa com isso? É zero. Ela vai emagrecer ali os 10 quilos dela em 2 meses, em 3 meses, e depois, pra manter. Ela não criou uma relação boa com o alimento dessa forma. A partir do momento que você corta tudo da sua rotina, do seu dia a dia, dos seus costumes, eu sempre falo no consultório, tudo que a gente fala não pro nosso cérebro, não pode comer chocolate, não pode comer carboidrato, não pode, sei lá, comer McDonald's. Parece que o cérebro já vem, parece não, né? O cérebro já vem, então é isso que eu quero. Vocês já pararam pra pensar isso? Isso é gatilho mental. Do tipo, falar assim pra vocês, não pensem numa bola rosa. Vocês estão pensando na bola rosa. Isso é coisa do nosso cérebro. Por que vocês acham que as crianças, tudo que a gente fala não, eles estão fazendo? Porque o cérebro não assimila a... aproveitem, espero que não caia. Vou apurar aqui. Então, tudo que a gente fala não pro nosso cérebro, ele não assimila. A palavra não é uma palavra que o nosso cérebro não assimila. Então, tente mudar a forma de falar, de agir e de
se relacionar com o alimento, tá? Por isso que eu gosto muito de trabalhar com essa flexibilidade. Daí eu sempre recebo, Gi, mas você trabalha com dieta flexível? Não. Não é dieta flexível. Dieta flexível, normalmente o pessoal conta macronutrientes, fica lá contando calorias, e eu não trabalho dessa forma, tá? A gente vem trabalhando de uma forma um pouco mais leve, um pouco mais tranquila. Que igual, voltando, né, no que eu tava falando, o resultado pode vir de forma mais devagar, de forma mais lenta, mas é pro resto da vida. Eu falo pros meus pacientes, eu não quero você aqui pro resto da vida, aqui na minha cadeira, se lamentando pra mim. Não é isso que eu quero. Quero te ensinar a comer, quero te ensinar a ter uma boa relação com o alimento, pra você levar pro resto da tua vida, pra quando você tiver seus filhos, você passar isso pra eles e eles passarem pros seus netos e, enfim. Não quero ficar ganhando dinheiro em cima dos pacientes. Não é isso que eu quero. Eu quero, quanto mais pacientes eu atender, pra poder passar a minha filosofia de trabalho pra eles. Então, essa é a forma que eu gosto de trabalhar, que eu gosto de aplicar no dia a dia no consultório. E fica muito mais leve, principalmente no momento que a gente está vivendo, em meio a uma pandemia, que ninguém mais aguenta tudo isso que a gente está vivendo, que ninguém mais quer saber o que está acontecendo, que as pessoas chegaram a um ponto que estão evitando até assistir jornal por conta da ansiedade, por conta... isso inclui a mim. Isso inclui a mim, quando eu falo disso tudo, isso inclui a mim. E então, quando a gente trata de uma forma muito mais leve a alimentação, as coisas fluem muito mais fáceis. As coisas fluem... Penso em aplicar curso? Penso muito. Tenho muita vontade de aplicar curso para estudante, mas primeiro a gente vai... Ó, o spoiler. Vai sair um curso primeiro para emagrecimento, tá? Então fiquem ligados aí que logo menos teremos novidades, tá? Quem sabe até o final do ano não sai do papel esse do curso para estudantes. Enfim, voltando. Só que assim, eu perco o fio da meada quando eu começo a falar e leio outra coisa. Então, a partir do momento que a gente tá vivendo isso tudo e a pessoa tem que tentar tirar o foco, né, de outras coisas, porque assim, o que acontece? Nossa vida é como se fosse uma construção. Então tá, imagina lá, tem uma construção. Sabe aquela construção quando começa do zero, assim? Esse aqui eu vou ter que pegar aqui. Quando começa do zero ali, só tem os pilares de concreto. Então cada pilar é uma vertente da tua vida, tá? Então, isso se a gente coloca ali como se fosse relacionamentos, família, a tua saúde mental, tua saúde física, tudo. Se você é mãe, se você... Enfim, tudo, familiares. Então, parte profissional. Então, a gente vai colocando tijolinho em cada parte ali da construção, tá? E a gente precisa colocar tijolinhos todos ao mesmo tempo em todas as áreas, todos os pilares, no caso, né? Pra não ter aquele desnível, tá? Eu não entendo nada de engenharia, meu povo, só uma metáfora, ok? Então, a partir do momento que a gente coloca mais atenção num pilar a mais, então a gente acaba dando uma desnivelada. E aí entra aquela parte do querer dar conta de tudo. E tá tudo bem a gente não conseguir dar conta de tudo. Isso agora vai mais pras mulheres, tá? Então, nós mulheres que somos mães, que temos casa pra cuidar, que temos marido, temos filhos pra dar atenção, trabalhamos, enfim. Então, são muitos pilares que a gente tem que dar conta. E às vezes a gente acaba se deixando de lado, isso de todas as formas, e acaba extravasando de alguma forma, né?
E aí que entra a compulsão alimentar. Compulsão alimentar, enfim, a ansiedade, a depressão, tudo isso que o nosso corpo responde é por uma falta ou um excesso. Então, é uma das explicações para tudo isso que acontece na nossa vida. Em 2017, quando eu descobri que eu estava com... Descobri não, né? Eu cheguei à conclusão porque eu nunca fui diagnosticada de fato. Eu sabia o que eu tinha estudado na faculdade e pra mim bastava. Em 2017 eu me formei. Terminei a faculdade no final de 2017, né? Dezembro de 2017. Mas ali por outubro de 2017, eu cheguei à conclusão que eu estava com... sofrendo com a compulsão alimentar. Eu fazia estágio num hotel muito top daqui de Curitiba. E a gente podia comer o que quisesse. De fato, assim, comer o que quisesse mesmo, assim. E não era só, tipo, comida qualquer. Não, gente, era comida muito boa. Comida de hotel mesmo. E era um hotel que recebe ainda, né? Um hotel muito famoso daqui de Curitiba. É um hotel que recebe famosos, jogadores de futebol. Tanto que quando eu entrei nesse estágio, me falavam que a gente tinha que usar maquiagem. Lógico que não, né? Um reboco, mas tipo, tinha que estar sempre bem apresentada. Enfim, porque tava ali lidando 100% do tempo com pessoas influentes. Calma aí, deixa eu ver. Eu acho que vai acabar minha bateria. Um desafio dele, mas desafio da Tia G ainda não, tá? Enfim, aí eu descobri que eu estava porque eu comia, tipo, horrores e eu engordei horrores, final da faculdade, TCC, estágio e tudo junto, e cuidar de casa. Virei dona de casa muito cedo, enfim. E aí, sempre me perguntam, Gi, mas como que você... não consigo abrir. Como que você... caramba, não consigo abrir. Como que você tratou essa compulsão, gente? Não é o certo, tá? Mas eu fiz meio que por conta, porque eu tinha vergonha de falar o que eu tava passando pras outras pessoas. Porque na minha cabeça, nutricionista não podia estar passando aquilo que eu tava fazendo. Que bobeira, né? Muito bobeira. E eu não quis procurar ajuda, não quis falar pra ninguém, então eu meio que foquei em algo e aquilo que me motivava. Então eu colocava na minha cabeça que eu tava me formando e que eu ia depender de pacientes e não queria ser aquilo para meus pacientes. Então eu queria ser como que fala, gente? Misericórdia. Ai, tá faltando ômega 3 na pessoa. Eu queria ser o espelho para meus pacientes, então eu queria que eles se espelhassem em mim. E daí eu acabei emagrecendo 10 quilos, depois que eu consegui controlar a compulsão alimentar. Mas enfim, aí foi que esses dias, faz um mês já, que eu postei uma foto que eu tive uma crise de compulsão alimentar. E eu não tinha vindo falar disso antes porque eu estava com vergonha, enfim. Por mais que esteja tratando tudo isso hoje de uma forma muito mais pensando não só em mim, mas na minha família, no meu filho e com terapeuta hoje, né? Então, as coisas fluem muito melhor dessa forma, quando você procura ajuda. Então, sempre me perguntam, mas o que você fez? Então, eu não fiz da forma mais correta, tá? A forma que eu indico. Mas na época eu fazia muito exercício físico, que me ajudava muito a dar uma
tirar do foco, né, a comida. Porque eu comia escondido de noite, eu comia na rua, e não era... vocês confundem muito compulsão alimentar com exagero. Compulsão alimentar é uma doença, gente. É uma comorbidade e não é uma coisa muito fácil não de tratar, tá? Porque vai muito aqui, ó, tá? É muito mais do que só estar comendo, passando mal. Tem pessoas que demoram 1, 2 anos pra se tratar. Então, vai muito mais da cabeça e da pessoa querer ser ajudada, né? Simplesmente... Ué, tinha travado? Tá sem som? Não tô escutando. Voltou, estão me escutando. Que estranho isso, gente. Vocês têm que procurar ajuda, tá? E focar em outras coisas, não só nisso do alimento. Foquem em ocupar a cabeça, procure hobbies, bebam bastante água, que ajuda também. É uma boa alimentação. Lógico que vai muito da pessoa querer fazer, né? Então, eu sempre digo, quando a pessoa chega no meu consultório, tá mudo? Por que tá mudo? Ave Maria, sério? Eu não sei por que tá mudo. Estão me escutando? Enfim. Então, se você sofre com isso, independente do que seja, se for qualquer tipo de distúrbio, procure ajuda, de verdade. Ajuda de um nutricionista, ajuda de um psicólogo, fazer exercício ajuda muito. O nutricionista vai ali agir de uma forma que vai te mostrar que a alimentação é muito mais do que só comer por comer. É comer por prazer, é ter uma relação boa com a comida, é você poder comer o seu chocolate sem se martirizar, é comer o seu... tomar o seu vinho sem que você fique com peso na consciência. E não é isso que deveria acontecer, sabe? Mas isso tudo acontece por conta da mídia, porque a gente acaba seguindo pessoas aqui que impõem padrões que não existem. Então, por isso que eu gosto muito de mostrar a realidade aqui no meu Instagram, tá? Enfim, eu volto a falar disso, prometo. Hoje, eu tava aqui me arrumando, falei, vou abrir a live. Tava a fim de falar, tá? Mas eu espero que, por mais que tenha sido pouco aqui, eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Não mexa no celular. Ai, que nervoso. Não sei nem se eu salvo agora essa janga do mato. Enfim, minha gente, salvo ou não salvo? Ficou muito ruim. Ai, é isso aí, tá? Make bem basiquinha pra pôr uma máscara. Dá até raiva, né, de se maquiar pra passar máscara. Aqui em mim tá cheio de espinha. Agora deu uma melhorada. Mas enfim, vou salvar, vou deixar salva. E eu prometo voltar a falar disso, tá? De verdade, prometo mesmo. Eu gosto muito de fazer lives dessa forma, porque eu consigo conversar aqui com vocês de uma forma bem natural. E não fica aquela coisa tipo, oi pessoal, tudo bem? Nananana. Tipo, não é, essa não sou eu. Eu gosto muito de falar assim, tipo, o que me dá na cabeça, o que eu sinto no meu coração pra conversar aqui com vocês, tá? Então é isso aí. Boa quarta-feira, se cuidem, não exagerem, comam o que vocês gostam, escutem o corpo de vocês e respeitem as vontades, tá? Um beijo.